Olá, minha gente, mais um encontro. Prazer imenso estar aqui com você. E dessa vez trazendo como tema dúvidas. O que é isso? Será que essa coisa está em você? Tem estado próximo a você? Tem te tirado dos eixos? Vamos olhar para isso mais de perto. Eu quero agradecer demais a tua presença, te lembrar que você pode dar o like, se inscrever no canal, pode também compartilhar esse material com pessoas que você perceba que ele pode ser útil, pode colaborar, e dessa maneira cada um de nós vai fazendo o nosso melhor. Eu estou à disposição de você para atendimentos individuais, para trabalhos em grupo, com funcionários, com grupo de mulheres, idosos, adolescentes, enfim, onde tem a gente querendo se conhecer melhor ou percebendo o que está acontecendo, querendo se pacificar. Vamos atentar a isso. Então, tenho dúvidas. As dúvidas me rodeiam. Numa perspectiva sistêmica, que é a perspectiva que eu trago aqui para vocês, né? Uma perspectiva de olhar as coisas de uma maneira um pouco mais ampla e sem a intenção de trazer respostas prontas, objetivas e únicas. Então, essa perspectiva sistêmica me faz trazer para você a ideia de que dúvida faz parte. Então, quando a gente percebe a dúvida como tema ou como movimento, né, e a gente nos percebe, né, cada um percebe a si como ser humano, diante às vezes de caminhos onde ter que tomar decisão, a tomada de decisão deixa meio titubeante, né? Vai para a direita, vai para a esquerda, não é? Escolhe tal coisa, X ou Y. Essas situações, essas circunstâncias fazem parte. Porém, o que não pode acontecer num aspecto saudável é a dúvida dominar você, impedir que você ande, travar os movimentos, te fazer desistir, te fazer sentir inoperante, te colocar em situações onde pode parecer para você que não tem saída. Então, esse movimento, essa reação, essas sensações não são produtivas que ocorram. E nisso nós precisamos estar atentos. Com isso, precisamos estar atentos. Até ter dúvidas por um certo tempo, por um período, dúvidas circunstanciais, até aí faz parte. Porém, te fazer perder a liberdade de agir, de depender de algo ou de alguém para escolher, para fazer escolhas suas, ficar confuso entre perceber o que faz bem a você ou aos outros e por onde você vai, e ter isso como alguma coisa recorrente, seja com relação à profissão, a trabalho, a relacionamento, a dinheiro, enfim. Ter essa questão da dúvida, esse movimento da dúvida, como algo que te acorrenta a ele, isto é alguma coisa que precisa ser visto e interrompido,
Não é, minha gente? Como é possível se deixar capturar por alguma coisa que te impede de fluir, de andar, né? De virar páginas? Não dá para ser dessa maneira. Então, a reflexão que a gente faz aqui é percebendo que se há alguma coisa que te impede de tomar decisão e que te deixa de uma certa forma tumultuado, intranquilo, com muito barulho mental, talvez, muito provavelmente, já esteja sinalizando aí que é preciso aquietar. O que você acha? Se tem tumulto, se tem burburinho que está impedindo de seguir em frente, é preciso aquietar, é preciso acalmar. Não parece uma constatação simples, uma observação simples? E por que será que tantas pessoas não seguem essa simplicidade da observação e de se disciplinar para seguir o que é mostrado pela autoobservação? Por que será que diante de uma interrogação se multiplicam as interrogações, ao invés de deixar aquilo quieto, de lado, começar a colocar foco e atenção no movimento que precisa ser feito, que é o movimento da quietude. Às vezes as pessoas não confiam, não entregam e não confiam na sua capacidade de autodirigir-se, de perceber que se existe alguma coisa que está tumultuando, é preciso fazer o movimento contrário. É preciso querer isso e disciplinar-se para isso. Então, a meditação ela é praticada, né, por sábios, por gurus, mas também na atualidade, já há muito tempo, usamos isso na vida moderna, inclusive em escolas, em locais onde se trabalha a questão reflexiva, né? Ou a autoeducação, o autocontrole, a autoeducação, já é sabido que a prática da meditação ela faz com que mudem as conexões cerebrais e a eficácia da forma com que os nossos órgãos, do funcionamento do nosso corpo mental e biológico, seja transformada, né? Seja evidenciada, né? As nossas potências para seguir a vida de uma maneira um pouco mais serena, resolutiva, próspera, elas são ampliadas quando a gente cuida da nossa parte mental e reflexiva. E é bom lembrar que quando a gente fala aqui em meditação, não é ficar pensando em algo, né? Tipo a criança quando faz alguma coisa e a ideia, né, de uma educação que por muito tempo teve significação e ainda hoje para algumas pessoas, diz assim para a criança: vai lá, então, no cantinho X e fica ali.
parado pensando no que aconteceu. Isto não é a meditação. Isso pode ser uma forma que leve a alguns caminhos, não sei bem quais, mas leve a alguns caminhos. Pelo menos a criança ela vai parar ali com algo, né? Mas não vai entender nada que está acontecendo, né? Não tem maturidade para isso, né? Criança tratado como um adulto pequeno, a gente precisa entender um pouquinho dos universos mentais, físicos, né, do adulto e o infantil, né? Sendo que muitos adultos ainda seguem padrões infantis, mas isso pode ser mudado. A dúvida, ela chega, ela se apresenta como uma coisa que é possível, né, de aparecer, porém é importante que nós olhemos para ela, em primeiro lugar, de uma maneira desvinculada de nós, né? Eu não sou uma pessoa, não devo pensar, né, que sou uma pessoa duvidosa. Eu estou com uma dúvida X. Qual é essa dúvida? De onde ela vem? Quando ela começou? Quais são os prós e contras? Será que é possível existir certeza absoluta de algo? Quando eu busco me distanciar da dúvida, eu estou buscando alguma certeza absoluta? É isso? Então, essas questões, essas reflexões, elas precisam ser feitas. E quando essa pessoa ela tem uma prática meditativa já recorrente, né, que é a prática do aquietar a mente, 5 minutos, 15 minutos, enfim, né? O período que você escolha fazer, mas que você tenha como um hábito já frequente, já é provado o quanto isso clareia as ideias com relação às escolhas que nós temos na nossa vida. Então, isso é uma premissa importante de nós sabermos, né? O que é que nós podemos fazer, que movimentos podemos fazer, você pode fazer a seu favor, para não se deixar capturar por alguma coisa que te controle, te impeça de caminhar, te impeça de seguir em frente, te impeça de perceber o seu encorajamento, né? Na verdade, até de repente te tire o encorajamento. Como assim? Né? Como assim? Muitas vezes a gente pode se perceber entrando num caminho arenoso. Mas o que não é desejável é que a gente perca a noção de para onde estamos indo. Então, a dúvida chega para você frente a qual circunstância, onde você quer chegar, o que você deseja fazer. Será que esse seu desejo corresponde a uma viabilidade real? Será que esse seu desejo corresponde a alguma coisa necessária, benéfica para você e para outros do seu entorno? Então, essas questões, elas são importantes de serem percebidas, de serem constatadas,
porque a o fato, né, a possibilidade de sairmos fora da dúvida tem a ver com a lisura que desejamos e exercitamos, praticamos conosco mesmo. A postura da verdade, a postura aberta, a espontaneidade que temos com relação à vida e às pessoas com as quais nos relacionamos. Então, essa prática do autoconhecimento e de colocar, exercitar atitudes que sejam saudáveis, benéficas, virtuosas, isso tem a ver com a eliminação da dúvida. São caminhos que a gente vai podendo escolher para se sentir um pouco mais em paz, um pouco mais tranquilo, um pouco mais sereno. Se a dúvida chegou, ela pode ir embora, certamente. A questão é, que movimentos você está fazendo para que isso aconteça? Sem entrar numa postura de afronta com a dúvida. Ao contrário disso, buscando percebê-la, compreendê-la, entender de onde ela vem. A atenção plena nos faz prestar atenção no aqui e no agora. Então, quando eu falo meditação, de certa maneira, tem vários tipos de meditação, mas mindfulness, por exemplo, a atenção plena em si mesmo, ela é um tipo de meditação também, que é o reconhecimento por aquilo que está acontecendo de verdade, não é a aparência, Porque o motivo da dúvida, o fato em si, é a aparência, é a casca. A questão é nós percebermos o que é que está como pano de fundo, o que é que está como base para aquilo que surgiu, para o surgimento dela, Que crenças são essas, que temores, o que é que está fazendo, dando força e aumentando o tamanho dessa dúvida, capturando você. Então, a dúvida, via de regra, ela nos leva para o passado ou para o futuro. Ela propaga a repetição de um movimento, de um hábito, de um costume, de um jeito de fazer. Fazer a desconexão com esse hábito, com esse costume, com essa crença, é o que será possível fazer por você quando você começa a oferecer uma atenção àquilo que está acontecendo de verdade. Então, você começa a se desconectar daquilo. Olha que bacana a gente poder perceber essas coisas. Recordações e hábitos mantêm a pessoa no mesmo lugar, mantêm a pessoa na repetição. Nós podemos criar outras possibilidades, além daquele caminho que repete, daquele movimento que repete. Nós podemos fazer de um outro jeito? Você acredita que você pode fazer certas coisas de um jeito diferente daquele jeito que você vem fazendo, praticando atualmente? Isso é uma primeira pergunta, uma pergunta inicial a ser feita. Tudo aquilo que nós fazemos, os nossos movimentos, as atitudes que tomamos, a gente precisa acreditar nelas. Nós somos os avalistas de nós mesmos.
E esse aval que nós damos para nós é que permite com que a gente siga em frente ou faz com que nos travemos o tempo inteiro. E a gente fica achando que as circunstâncias é que nos travam. Olha que engano pode ser isso. Então, as orientações, elas estão dentro de nós. Cada um de nós encontra as próprias orientações que necessitamos. Há uma sabedoria em nós, em cada um de nós, que pode ser acessada por nós mesmos quando a gente intenciona isso, né? Quando a gente busca estar se auto-observando com o leme do auto-observador em nós. Essas coisas que eu falo para vocês, né, está em muitos estudos, né, mas também Nisargadatta Maharaj é um indiano que nos escritos dele nos faz pensar em algumas coisas assim que nos ajudam a sair fora dessa captura, né, que a dúvida pode nos fazer. Então, além dos princípios da razão, há o princípio de luz, que precisa ser entendido, né? Que precisa ser vivido. Nisargadatta Maharaj fala isso para nós, né? Desta iluminação, desse clareamento que nós precisamos exercitar, trazer para a nossa mente, para o nosso coração. Quando eu digo nosso coração, digo nossos sentimentos, nossas emoções, nossas atitudes, um clareamento que faz com que nós sejamos os autocorretores, os autodisciplinadores de nós mesmos, né? Então, você já experimentou, por exemplo, ir adiante da dúvida? Você já experimentou, né, experimenta de alguma forma algo que te aquiete, né? Você já experimentou sair da ansiedade em resolver, em ter uma resposta pronta, né? Em querer que algo se resolva imediatamente? Você já experimentou quando você se percebe nesse estado, você já experimentou deixar isso de lado um pouquinho, colocar atenção em outras coisas, talvez em rir um pouco, em dispersar a sua mente com alguma coisa que possa nutri-la, né? Um ar diferente, uma paisagem diferente, um canto diferente, um encanto mental, que nesse caso está relacionado a um bem-estar físico, mental e emocional. Será que você já experimentou isso? Será que quando você ouve isso que eu te trago aqui, isso tem algum sentido para você? Você atribui algum significado positivo para essa prática? Esses são os passos iniciais para fazer com que possamos entrar em caminhos solucionadores, pacificadores. Tudo que o homem realiza e não realiza é fruto dos seus pensamentos, né? Quando nós lemos materiais que falam sobre a mente, isso traz para nós uma lucidez muito grande.
e traz pistas para uma prática que cada um de nós pode fazer no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, a vaidade, a ambição, por exemplo, elas inquietam, elas oprimem, né? Será que você observa isso? Você tem feito essas constatações? Então, a ignorância faz com que as pessoas elas se sintam oprimidas, temerosas e duvidosas. Quem traz reflexões sobre isso para nós, entre tantos autores, é James Allen, né? E aí a gente vai encontrando pistas para esses movimentos solucionadores, pacificadores que eu estou trazendo aqui para vocês, não é? E com canais eletrônicos, com mídia, fica mais fácil da gente acessar esses materiais, né? Materiais que nutrem a mente, que nutrem a emoção, que direcionam e que até orientam práticas meditativas, né? Conduzem práticas meditativas. Ai, que legal isso aí, né? Depois de um tempo nessa prática, veja lá o que aconteceu, observe o que acontece, né? Possa você dar esse aval a você. E aí, James Allen, eu já quero estar finalizando aqui essas questões que eu te trago, né? Falando sobre a serenidade. Na verdade, reproduzindo o que James Allen fala para nós sobre a serenidade, que é o movimento solucionador da dúvida, né? Daquela dúvida que captura e que tira a liberdade de fazermos, né, as coisas de uma maneira diferente, de buscarmos outras conexões. Então, James Allen, sobre essa questão da serenidade, ele diz um tanto assim: o homem calmo, tendo aprendido a governar-se, ele sabe como adaptar-se aos outros. E estes, por sua vez, reverenciam a força espiritual e sentem que pode aprender com ele e confiar nele, nesse homem calmo. E esse raro equilíbrio de personalidade, a que chamamos serenidade, é a última lição da cultura. É o florescimento da vida, o frutificar da alma. É tão preciosa quanto a sabedoria. Sim, a humanidade se agita com incontrolada paixão, ela tumultua-se sob o desgovernado sofrimento, ela é varrida pelos vendavais da ansiedade e da dúvida. Só o homem sábio, só aqueles cujos pensamentos são controlados e purificados, é capaz de impor obediência às borrascas e vendavais da alma. Então, a questão da percepção sábia sobre o que está acontecendo sobre si mesmo. Olha que bacana, né, minha gente? Na barca das vossas almas repousa o piloto mestre. Ele apenas dorme. Despertai-o. O autocontrole é força. O pensamento reto é domínio. Calma é poder.
Dizei a vossos corações: aquietai-vos e ficai em paz. Aquietai-vos. Olha a palavrinha mágica resolutiva. Quando você está com a mente serena, tranquila, de repente se conectando com o terceiro olho, ou com o chakra cardíaco, ou com a palavra. Aquietai-vos. Aquiete meu corpo, aquiete minha mente, meus sentimentos, minhas emoções. Aquietai-vos. E eu deixo você refletindo, sentindo, observando teus próprios movimentos e se curando daquilo que te inquieta. Excelente semana, excelente sempre. Até o próximo encontro. Grande beijo.